Vai falar conosco através da palavra dele. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, primeiro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 16, nós vamos fazer essa leitura juntos. Primeiro Reis, manda lá para mim, Wesley. Isso. Vai lá. O pessoal não ligou a TV? O Reinaldo eu vou falar para ele passar no RH. Passa lá no RH que você não tá muito animado não. Vamos lá, primeiro Reis, é brincadeira, é só para a gente descontrair aqui. É que eu tive lá na casa dele visitando o pai dele hoje, tá andando, né? Tá andando e tá teimando também. Aí eu falei, não seja teimoso, tem que obedecer o médico, é ou não é? É que a pessoa, principalmente gente de idade, começa a melhorar, acha que já tá 100%. Tem que esperar o médico avaliar e falar assim, ó, agora tá liberado, Porque o médico quem vai determinar, mas essa semana ele já vem para o culto, e voltou todo o movimento das pernas, voltou todo o movimento dos braços, a fala dele está normal, e está comendo, está se alimentando, e para quem esteve na situação que ele esteve lá, tantos dias na UTI entubado, com AVC isquêmico, com a hemorragia grande na cabeça, os médicos desacreditam que ele está naquele estado ali, e que ele se recuperou daquele jeito. A traqueostomia que tinha sido feita também já cicatrizou. Essa semana tira o ponto, já fechou. Só está o pontozinho lá. Então Deus é fiel e cumpre com a palavra dele em nome de Jesus. Amém, Jesus? E é a palavra nossa que tem poder junto da palavra de Deus. Porque eu falei aqui, que eu tive lá orando por ele e falei para a dona Ivone, falei assim, ó, tudo depende daquilo que a gente crê. E aquilo que eu creio, eu confesso. Se eu estou crendo que vai ser derrota, da minha boca sai fracasso e derrota. Não vai dar certo, está difícil. Eu falei, o que a senhora crê? Ela disse, eu creio que Deus vai levar ele para casa, mas ele perfeito. Eu não aceito ele em outro estado, a não ser com saúde perfeita. Que ele volte do jeito que ele estava. E ele está lá bem agora, para a glória de Deus. E nós fizemos uma oração segundo a declaração dela de fé. Vamos para a palavra então de hoje? Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Nós vamos ler até o 16 na NTLH. Coloca para nós na tela, está aí ligada as TVs? Liga essa do meio para mim. Ninguém ligou a do meio para mim? A minha ali, o meu retorno. Isso, está escrito assim, um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Então vamos parar aqui nesse versículo 4 e vamos entender algo muito importante. O profeta Elias, ele era aquele homem que confrontava as atitudes do rei Acabe e da rainha Jezabel. E era ele quem confrontava também a nação de Israel, o povo de Deus, que estava vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que as Escrituras, que a palavra de Deus ordena. E tem pessoas que quando são confrontadas pela palavra de Deus,
Eu costumo dizer assim, que tem gente que quando ela é confrontada pela palavra, ela espana. Ela não suporta ser confrontada. Ela não quer, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Ela quer servir da maneira dela, do jeito dela, e não conforme a palavra de Deus nos ordena. E o Elias enfrentou essa dificuldade em confrontar o Acabe e a Jezabel, só que agora ele chega para Acabe e diz assim: olha, vocês vão ter que passar por isso. Nós vamos passar por isso juntos. Só que o Elias era fiel a Deus. E a pessoa que é fiel a Deus, irmãos, o cuidado de Deus está sobre a vida dela. A pessoa que obedece a Deus, ela experimenta o cuidado de Deus. Foi assim na vida do Elias. No entanto, que quando Elias, ele dá a ordem que não iria chover, e ele diz o quê? Segundo a minha palavra, a minha ordem, não vai chover. E nem vai cair orvalho. Então olha para você ver a importância e como que a nossa palavra tem poder. Aliada com a palavra de Deus. Nós vimos isso no curso Fé da sexta-feira. Quando você fala, quando você anuncia, quando você declara. E quantas pessoas que estão declarando, falando, mas de fracasso, de derrota, estão declarando e falando de coisas que vão trazer frustração para a vida dela. Ela começa a fazer algo e a pessoa já diz assim: não vai dar certo. O final qual que vai ser, gente? O fracasso, não vai dar certo. O negócio não deu certo. Por causa das palavras. Você lembra de Provérbios 6:2? Alguém se lembra o que está escrito lá? Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. A pessoa, ela se enreda e ela se prende com as próprias palavras. Aquilo que está saindo da boca dela. Se você vai fazer algo e você diz que aquilo está errado, que aquilo vai dar errado, vai dar errado. Então, o Elias disse: não vai chover. E não choveu. Só que não choveu, e ele não tinha um plano. O Elias não tinha planejado, ele só falou o que Deus mandou ele falar. Mas aí vem agora a palavra do Senhor no versículo 2. Coloca lá o versículo 2. Ele dá a palavra para o Acabe, agora vem a palavra de Deus falando com Elias. Então o Senhor Deus disse a Elias. E o que Deus falou com Elias, pessoal? Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Então Deus agora dá uma palavra e dá ao Elias uma direção. Então preste atenção, sempre em meio ao caos, em meio às adversidades, aos tempos difíceis, se a gente parar, nós vamos ouvir a voz de Deus. E Deus vai sempre nos dar a direção de onde nós teremos a provisão, de onde nós teremos o cuidado dele sobre as nossas vidas. Foi o que Deus falou com Elias. E Deus, ao falar com Elias, mostrou aonde ele deveria ir e como ele tinha que fazer. Só que olha a palavra que Deus fala para ele: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu o que, gente? E eu o que, pessoal? Mandei que os corvos levem comida para você ali. Então Deus já havia planejado tudo. Fala para quem está do seu lado: Deus tem tudo sob controle. E Deus já planejou todas as coisas. Por quê, pastor? Porque o Elias não tinha plano nenhum. Mas Deus já tinha um plano perfeito para ele. Deus já tinha pensado em tudo. Então preste atenção, antes de você pensar em algo, antes de você imaginar algo, planejar algo, Deus já tem tudo planejado. Deus já tem tudo pronto. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende. Eu falava com um amigo essa semana, e ele me disse assim: pastor, aquela situação não deu certo, e hoje eu entendo que é para que eu pudesse estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje.
aquilo não aconteceu, aquilo não fluiu, aquele negócio não foi para frente. Só que agora eu estou entendendo que é para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Por quê? A Bíblia diz que os planos e os propósitos são do coração de quem? Do homem. Mas a confirmação vem de quem? De Deus, do Senhor. E às vezes a gente está fazendo planos, a gente está planejando coisas, e Deus tem algo muito maior, muito melhor para nós. O Elias não havia planejado nada, mas Deus já tinha tudo sob controle. E eu quero dizer para você, essa situação, por mais difícil que seja, esta situação da tua vida, da tua casa, da tua família, eu não sei o que você está vivendo, o que está acontecendo, por mais complicado que esteja, Deus tem o controle de tudo. E mais do que isso, Deus já tem um plano para trazer a provisão que eu e você precisamos. Deus já tem algo planejado para trazer a bênção e o recurso que nós necessitamos. Só que para que aquilo acontecesse, o Elias ia ter que sair da onde? De onde ele estava. Isso quer dizer o quê? Você tem que sair da zona de conforto. Que às vezes você está acomodado com algo. Não, mas porque aqui está tudo bem, está tudo certo. As coisas estão fluindo. E eu não tenho a abundância, mas também o negócio também não está faltando. Você vê que Deus, ele se encarrega de tudo. Ele pensa na água que Elias tinha que beber, e ele pensa nos nutrientes que o corpo de Elias ia precisar, porque Deus não manda só pão para ele. Deus manda o que, gente? Pão e carne. Vamos ver? Olha lá. Elias obedeceu a ordem do Senhor, versículo 5. E foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Então, olha que coisa surpreendente. Pega um pedaço de pão, faz o teste lá na sua casa. Pega um pedaço de pão e joga no quintal. E deixa lá. Começa a observar, os passarinhos vão vir, vão pegar o pão e vão levar lá dentro da sua casa de novo na mesa. Vai acontecer isso ou não? O que vai acontecer com o pão? Eles vão começar a comer. Só que Deus tem tudo sob controle. Olha só o que ele falou: eu já ordenei os corvos que te sustente. Então os corvos pegavam o pão, e eu creio que Deus havia alimentado aqueles corvos para que eles não comessem o pão que o Elias precisava. Então os corvos iam lá e levavam todas as manhãs e todas as tardes pão e carne, a porção diária do alimento que ele precisava, o carboidrato que ele precisava, do pão, dos cereais, a proteína que ele precisava, e a água ele tinha para beber ali. Você vê que Deus pensou em tudo. Deus já pensou em tudo, pastor, mas o negócio está difícil. É porque talvez você não esteja fazendo isso aqui, versículo 5. Volta lá, lê comigo bem alto, versículo 5. O que é que está escrito aí, gente? Vamos lá? Elias obedeceu a ordem do Senhor. Talvez você não esteja obedecendo a ordem do Senhor, por isso que você não está bebendo, por isso que você não está comendo, por isso que você não está desfrutando da provisão que Deus quer que você desfrute, porque talvez está faltando a obediência. Elias obedece, ele obedece quando ele fala para Acabe aquelas palavras. Agora Deus dá direção, ele obedece indo para o lugar. Senhor, mas lá vai ter cama para mim, lá vai ter... Não, ele foi confiando que Deus já tinha tudo planejado. E ele está lá, desfrutando, ele está lá comendo, todas as manhãs, carne e pão.
Todas as tardes vinha, ele já ficava esperando. E não chegava depois não, chegava na hora certa. Fala para quem está perto de você, na hora certa, se você estiver obedecendo, o milagre vai se manifestar. A bênção vai te alcançar. Mas se a pessoa estiver obedecendo, não adianta você não estar em obediência e ficar lá esperando. Vai chegar, vai chegar. Você vai cansar de esperar e o negócio não vai chegar. Chegava todos os dias de manhã, os corvos trazendo. Eu fico imaginando que aqueles corvos eram os garçons de Elias, que eles traziam. Chegava, colocava ali a carne. Dá para imaginar uma situação dessa? Tenta imaginar aí. Como é que isso acontecia? Aí eu fico pensando, como que Deus cuida de tudo? Onde é que esses corvos arrumavam a carne? Onde é que eles conseguiam esse pão? Porque corvo sabe assar pão? Sabe amassar massa de pão? Mas Deus o quê? Deus tinha providenciado tudo. Um dia nós vamos saber onde é que os corvos, Só que eu já imagino. Deus não fazia o maná cair do céu? Todos os dias caía como orvalho as sementes, para que eles colhessem as sementes, aí eles iam lá, socavam as sementes no pilão, e ali faziam uma farinha, eles comiam, faziam bolo, o pão daquela farinha. Deus não mandou lá a nuvem de codornizes que eu falei esses dias aqui? Eles sopravam um vento lá do mar e vinha da banda do mar nuvens de codornizes, carne, para alimentar 600 mil homens, mais mulheres e crianças, aproximadamente 1.200.000 pessoas. Deus alimentava todos os dias 1.200.000 pessoas. No meio do deserto, 10 populações da cidade de Barretos, 10 vezes a cidade de Barretos. Todos os dias Deus trazia alimento para todo aquele povo. É o milagre, é o poder do nosso Deus, mas de quem confia nele também. Mas nós precisamos estar nessa palavra aqui, E Elias obedeceu a ordem do Senhor. Responda para você mesmo, se esse versículo 5 aí está sendo uma realidade na sua vida. Se você tem obedecido a ordem do Senhor. Tem gente que não está obedecendo. Tem gente que está fazendo por fazer. Tem gente que está fazendo de qualquer jeito ou nem está fazendo. E quem não faz ou quem faz de qualquer jeito não tem o resultado. É o que está acontecendo na vida de muitos. Eu falava para alguém um dia desse, falava assim, não se esqueça de que o que você está colhendo hoje é o que você veio plantando até esses dias. A partir de hoje, se a tua atitude, a tua escolha é essa, vai chegar o momento de você colher o fruto desta sua atitude. Aí tem gente que acha que está tudo certo. Não, mas as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, eu ainda estou sendo abençoado, eu ainda estou sendo abençoada, mesmo agindo desse jeito, mesmo tomando tais decisões, mesmo indo por tal caminho, até o momento que a pessoa começar a colher. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isto também colherá. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se eu planto obediência, fidelidade, eu vou colher os frutos da obediência e da fidelidade. Mas se eu planto desobediência e infidelidade, eu vou colher os frutos da desobediência e da infidelidade. E tem gente que não está se despertando para isso. Aí a pessoa, a vida dela vai indo. E daqui a pouco, o negócio vira uma avalanche, uma enxurrada de problema. Por quê? Porque ela não está fazendo conforme Deus falou.
Alguém me disse assim, falei, você não está indo na igreja porque, pastor, porque estou doente, por causa disso, é a minha esposa, e é um casal de jovens. Eu falei, mas sabe o que é isso? É consequência da falta de compromisso. E aí, pastor, quando não é comigo, é com ela, quando não é com ela, é com o nosso filho, e aí a gente não consegue. Eu falei, vocês não estão entendendo que vocês estão debaixo de uma batalha espiritual? Você vai, nem que se for, se arrastando. Você não está bem, você não está legal, você está sentindo o mal-estar, você está passando mal, você não vai para o hospital nem que se for se arrastando? Sim ou não? Espiritualmente, as coisas não estão bem, está amarrado o negócio, a vida não vai para frente. Pastor, sabe que aquela causa da justiça, aquela situação, e aí a gente está lá naquela briga, com um convênio, com isso, com aquilo. Eu falei, tudo isso é espiritual. E se você não se posicionar diante de tudo isso, nada disso vai se resolver. E você vai ficar como você está, e daí para pior, perdido no meio dessa peleja, dessa batalha. Nem que for se arrastando, vem para a igreja. Pergunta para mim assim agora. Pergunta assim para mim, veio, pastor? Pergunta. Não veio. Mas não veio, não é falta da gente orar, porque eu oro todos os dias pela pessoa, mas só a minha oração vai resolver? Porque oração é o que, gente? É a junção de duas coisas, de duas ações, de duas atitudes: orar e agir, e ação. Oração é a pessoa orar e ela ter a ação, a atitude. Porque tem gente que está só no orar, mas ela não tem a ação, a atitude que tem que ter. Aí se a pessoa vem só o domingo na igreja, e ela falta um domingo, ela fica quanto tempo sem ouvir uma palavra se ela vier no outro domingo? 15 dias. 15 dias é muito tempo. Deus criou tudo em 6, no 7º descansou. Você imagine só, em 15 dias, que bagunça que o diabo não faz na vida de alguém. É ou não é verdade? Então, se desperte, obedeça, faça o que Deus está falando. E ele ficou ali, versículo 7. Mas, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então Deus fala para ele, vai até Querite, fica ali, eu já ordenei que os corvos te sustentem. Só que Deus não falou para ele fincar estacas ali, para ele estabelecer a morada dele ali, não. Deus deu uma direção para ele que era algo transitório. Não era algo permanente, era algo de passagem. Ele precisava passar por ali. E às vezes a gente está pegando o que é transitório, o que é passageiro, e estamos querendo fazer que aquilo seja algo permanente. Nossa, mas está tão bom aqui, não estou tendo que me esforçar tanto, nem trabalhar tanto, todo dia chega carne e pão. Está assim ou não está? Está cheio de gente assim ou não está? Tem uma vaga lá de açougueiro, lá no mercado. Quanto que é? 2.500, não sei quanto que é, mas deve ser daí para R$3.000, olha lá. A vaga de açougueiro no mercado, R$3.000. Não. Eu como carne e pão todo dia que o Lula manda. Vou trabalhar não. Tem gente assim ou não tem? Não, ganhar 3.000 lá, se eu fico aqui em casa sem fazer nada ganhando 1.500, 2.000, tem gente que ganha até mais do que isso. Aí tem gente que não quer se esforçar porque ela está acostumada com aquilo.
Eu falava com o Fernando isso essa semana. Ele falou, pastor, não acha gente para trabalhar. Eu falei, não é só você. Eu falei, é você, é o João lá da água, é o Zé lá do mercado, os irmãos da igreja que precisam, o Domingos, o Ivan, que não acha pedreiro, gente para trabalhar, é o João que não acha eletricista, gente que ajudante, é em todo lugar. O povo não está acostumado, mas tem o mínimo no mínimo e o básico do básico. Não preciso. E não pensa, e não tem uma perspectiva de melhorar, de ser algo a mais, de viver algo melhor, ter uma condição melhor. Está acontecendo desse jeito. Só que era algo transitório. Por isso que tem gente que não concorda, e eu também, muitas vezes, em certas situações, não concordo, que seja um negócio permanente. Vai ser por 6 meses. Por quê? Tem grupos e grupos de você vê lá na internet aqui, gente, vaga tal de emprego, vaga tal de emprego, vaga tal de emprego, mas a pessoa não quer. Por quê? Porque ela acha, não, se der para eu pagar água, luz e comer aqui, e aí come, mal come, mas vive desse jeito. Era algo transitório. E aí, só para concluir meu pensamento, tem coisas que eu não concordo, por quê? A pessoa, não, nós vamos dar ajuda aqui para você, mas vai ser aqui, 6 meses até você arrumar um emprego. E aí tem que ter esse programa, Márcia, nós estamos dando ajuda para você aqui, e aqui você está sendo direcionada para esse emprego, porque a partir do 7º você não vai mais ter ajuda, tem um emprego aqui para você. Aí quero ver se as pessoas não vão, porque nós estamos vivendo um caos. Infelizmente. E você anda, esses dias, não lembro onde eu fui, uma visita, eu falei para alguém, eu falei assim, rapaz, o povo tudo para a rua, sentado na calçada, nas cadeiras, e dia de trabalho, mas porque as pessoas, e eu não estou generalizando, mas muita gente, infelizmente, não quer. Não quer. Está aqui, o Gabriel não precisava nem trabalhar. É ou não é? Mas ele vai trabalhar todo dia. Ele tem um emprego dele lá todo dia. Trabalha lá no Savenhago, tem quantos anos? 4 anos. 4 anos que ele trabalha lá. Vai todo dia para o emprego dele. Ele não precisava ir trabalhar. Mas ele vai todo dia. Você vê o esforço. Quando a pessoa quer, quando ela quer melhorar, quando ela quer alcançar algo, quando ela tem um propósito. Amém, Jesus? É dessa forma. Mas voltando aqui para a nossa palavra. Só que chega um tempo que a água do ribeiro vai o que, gente? Vai secar. E chegou o momento que a água do ribeiro secou. E aí ficar ali já não ia dar mais. Por mais que Deus mandasse o pão, que Deus mandasse a carne, ia beber a água da onde? É ou não é verdade? E chega uma hora que o corpo começa a gritar. Por quê? O nosso corpo, ele é 70% de água. Por isso que você fica sem beber água, sem beber líquido, o corpo vai desidratando. A pele vai ressecando, as unhas vão, o cabelo. Você vai sentindo do corpo. Aí Deus viu que a água acabou, Deus deixou Elias lá. Fala para quem está do seu lado, Deus não abandona. Fala, Deus não abandona quem é fiel e quem obedece. Quando acabou a água, Deus já tinha um outro plano para Elias. Não preocupe o seu coração.
Não se preocupe. Deus já tem um plano para você. Deus tem algo para você e é melhor do que o ribeiro de Querite. Porque agora Deus manda ele ir para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma viúva, porque Deus falou assim, versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, somente um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Agora Elias está indo para Sarepta, e quando Deus fala para ele assim, vai, porque eu já ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quando Deus fala isso para ele, eu fico imaginando Elias pensando que Deus estava mandando ele para a casa de uma viúva rica. Só que ele chega lá, a mulher estava em qual estado, gente? Pobreza extrema, miséria. Porque ela só tinha uma última refeição, mais nada. Então ele chega na casa daquela mulher, na porta da casa daquela mulher, e ele se depara com aquela situação. E uma pessoa que estava como? Qual que era o estado dela? Cheia de fé, de esperança, de pensamentos que dias melhores viriam. Ele chega lá e ele encontra a mulher desse jeito, amém, gente? Não, ele encontra a mulher como? Desesperançosa, abatida. Ela está lá e eu fico pensando que ela devia estar catando aqueles pedaços de madeira, e ela devia estar pegando aquela lenha chorando. Eu fico imaginando aquela mulher ali abaixando para pegar a lenha, a lágrima descendo no rosto dela, descendo pelo rosto dela, porque aos olhos dela ela já não tinha mais o que fazer a não ser aquela última refeição. Aos olhos daquela mulher não havia uma saída para aquilo que ela estava vivendo. E eu estou falando com gente aqui que talvez olhando à sua volta, e você começa a olhar para a sua situação, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que está acontecendo ao teu redor na tua casa, e aí quando você começa a pensar demais, as lágrimas vêm sem forçar, sem ter que fazer força alguma. Só de você começar a pensar no que está acontecendo, as lágrimas começam a descer, porque você olha para si e diz assim: eu fiz tudo que eu podia ter feito, tudo que cabia a mim eu fiz, e agora a minha situação é esta, eu não sei mais o que fazer. E talvez você entrou aqui hoje dizendo isso: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que direção tomar, eu não sei mais como agir. Mas eu quero te dizer aqui, o caminho está em você primeiro ouvir o que Deus está falando, e segundo, fazer como nós já vimos aqui no versículo de número 5, obedecer e fazer o que Deus está mandando. Amém, Jesus? Obedeça, ouça o que Deus está falando e obedeça a palavra dele. Porque se eu ouvir, se eu obedecer, praticar o que ele está ordenando, eu vou viver o milagre. Ele vai manifestar o cuidado dele na minha vida. Ainda que seja algo impossível para mim e para você, para Deus não é. Quando que no raciocínio humano a gente consegue imaginar corvo trazendo pão e carne?
Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Porque a gente sabe, eu já falei isso aqui, que você der qualquer pedaço de pão para jogar lá, enche de pássaro, para querer comer. Essa é a verdade. Então não consigo imaginar uma situação dessa, mas Deus fez acontecer. Deus poderia ter dito, eu já ordenei que uma pessoa leve para você todos os dias o alimento. Não, mas Deus ordenou aos corvos. Só que agora Deus manda ele na casa de uma mulher que não tinha quase nada. E segundo ela, era a última refeição que ela tinha dela e do filho. Aí o Elias foi usado por Deus, porque ele poderia ter ficado com pena daquela mulher. Ele poderia ter, e eu acredito que ele se compadeceu, mas não ao ponto de falar assim, não, tudo bem, pode comer então a senhora e o filho da senhora. Não, mas ele foi usado por Deus, ele se compadece dela, mas aí, usado por Deus, ele faz o quê? Dá uma ordem para ela, uma direção, que ela deveria fazer primeiro para quem? Para ele. E aqui vem a direção de Deus para mim e para você. Faça primeiro para Deus. Independente da situação que você esteja vivendo. Priorize Deus, faça primeiro para Deus. Porque aí você vai experimentar o cuidado do Senhor. Tem gente que não está experimentando o cuidado de Deus porque ela não está fazendo primeiro para o Senhor. Ela tem outras prioridades. Quando você faz primeiro para Deus, Ele age com um milagre na sua vida. Deus cumpre com a promessa dEle. Deus envia a provisão dEle. Versículo de número 12. Porém ela respondeu, pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então fique imaginando o sofrimento daquela mulher. A dor daquela mulher. Eu já me deparei com situações assim. De pessoas chegarem para mim e falar, pastor, chegar na igreja e falar, pastor, estou precisando muito. Só que a gente está acostumado que na igreja a gente atende todo tipo de gente. O que eu faço aqui com o meu pessoal? Quando chega alguém aqui que a gente não conhece, o que eu falo para eles aqui? Não sai pegando a cesta e dando para a pessoa, não. Faz assim, dá aqui o seu endereço, dá aqui o seu nome e daqui a pouquinho nós vamos lá. Bota uma cesta no carro e vai lá. Já aconteceu de eu ir e a pessoa falar assim, pastor, ainda bem que o senhor veio. Olha isso aqui, a gente não tinha mais o que comer. Não tinha mais o que comer. Eu me lembro de uma casa que eu fui uma vez e eles estavam cozinhando o fubá. Colocaram lá 2 blocos, a gradezinha do fogão em cima, porque já não tinham mais gás. Estavam cozinhando o fubá. A única comida que eles tinham era o fubá. Botava água com sal e jogava o fubá e faziam lá uma polenta. E aí quando eu cheguei eles disseram assim, pastor, o último saquinho de fubá a gente comeu ontem. E hoje a gente não tem mais nada. E as crianças estão desde cedo pedindo para comer e a gente não tem. A gente foi bater lá na porta do Senhor, lá na igreja, acreditando que a gente ia receber uma ajuda. E eu me lembro que eu arrumei a cesta e depois arrumei um emprego para ele também. E depois
a esposa começou a trabalhar, as crianças foram para a creche, mudaram de vida. Mas é gente que quer mudar de vida. E seguir o conselho. Eu dei o conselho, eu estou dando a cesta aqui. Mas vocês precisam ir para a igreja. Porque senão a hora que acabar o alimento, porque vai acabar. E daqui a pouco acaba. Aí vocês vão bater lá de novo. E eu não vou ajudar mais, porque eu estou dando o caminho para vocês mudarem a vida de vocês. É vocês buscarem a Deus. E foram para a igreja, começaram a buscar. E começaram a buscar até que Deus mudou. Aí estavam vindo na igreja, nos primeiros 2 meses a gente foi ajudando. E depois, eles começaram a andar sozinhos. Sabe o que aconteceu depois? Eles começaram a trazer cestas para ajudar na igreja. Eles começaram a doar cestas para ajudar na igreja. Outras pessoas que estavam precisando. Mas eles entenderam que eles precisavam buscar a Deus. Precisavam buscar a Deus. Não tem muito tempo, eu fui numa visita a isso aqui. Levei uma cesta e a pessoa falou assim: pastor, hoje eu estou pegando porque eu estou precisando muito. Mas em breve eu quero estar levando cestas lá para ajudar quem precisa. Porque nem sempre foi assim a minha situação. E às vezes a pessoa enfrenta momentos difíceis, como essa mulher. Mas ela ouve a direção do profeta e ela faz o que, gente? Ela acredita na palavra que estava sendo liberada. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para Deus. Separa primeiro o que é de Deus. Você pode estar na luta que for. Esse é o dízimo, é do Senhor. Eu vou separar o que é do Senhor. Ainda que seja uma oferta pequena, eu vou separar aqui uma oferta junto com esse dízimo para entregar para o Senhor. Faça primeiro para Deus. Porque se eu e você, se nós fizermos primeiro para Deus, nós vamos experimentar o cuidado do Senhor. Aí ela pegava lá a porção da farinha e jogava na panela para fazer. Ela pegava o azeite e quando ela ia lá na outra refeição, estava lá a farinha e a panela. A farinha e o azeite. A farinha na panela e o azeite na botija. Ela usava, quando ela chegava para outra refeição, o negócio tinha multiplicado. E Deus não deixou faltar, porque aquela mulher seguiu a direção que foi dada a ela. Tem muita gente que a vida não muda, porque Deus está usando, usa outras pessoas para falar, mas a pessoa não ouve, ela não obedece, e a situação não muda, infelizmente. Então desperta o teu coração, amém, Jesus? Versículo 13, lê comigo bem alto, vamos lá? Não, está fraco, vamos lá, não se preocupe, disse Elias. Vamos parar um pouquinho aqui. Ela está lá, ela falou assim, é a última refeição, nós vamos comer e vamos morrer, vamos esperar a morte. Aí o Elias vem e fala para ela o quê? Não se preocupe, essa palavra é para mim e para você. Talvez você tenha andado preocupado com questões e situações da sua vida, que você já não sabe qual vai ser o próximo passo. Você não sabe quando você tem que dar e para que direção que você tem que dar esse próximo passo. E às vezes você não está tendo sequer forças para dar esse próximo passo. Mas eu quero dizer aqui para você, em nome de Jesus, não se preocupe. E quando o profeta falou não se preocupe, ele está dizendo assim, o Senhor está no controle desta situação da tua vida. Deus está no controle dessa situação da sua vida. E Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Não se preocupe. Essa preocupação tem tirado o teu sono. Estou falando com gente aqui que acorda de madrugada e não consegue mais dormir porque fica pensando. Estou falando com gente aqui que passou o final de semana todo. Começou sexta-feira, passou o dia todo ontem, o dia todo hoje pensando em algo que vai ter que resolver lá na quarta-feira.
mas você já perdeu a paz, porque você está preocupado. E quando a gente se preocupa, a preocupação é o sinal do quê? Qual que é o sinal da preocupação? Que eu não estou confiando em Deus. Uma pessoa que está preocupada é porque ela não está confiando, ou porque ela ainda não entregou aquela causa, aquela situação nas mãos de Deus. Pastor, mas não tem como não me preocupar. Tem. Quando você pega esse problema, essa situação, e diz assim: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que me cabia fazer, e tudo que eu tive condição de fazer. Eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Jesus, eu coloco nas mãos do Senhor. E aí, a pessoa ela descansa. Ela não vai se preocupar. Não se preocupe. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje. Você tem andado preocupado. Ai, como que eu vou fazer para honrar isso? Como que eu vou fazer para resolver tal questão? Não se preocupe. Desde que você esteja obedecendo a palavra, desde que você esteja seguindo a direção de Deus, e desde que você esteja, ou que você tenha colocado nas mãos dele, não se preocupe. Esses dias eu falei para o Eduardo, descansa o teu coração. Ele falou: pastor, a situação assim. Falei: Deus já está cuidando de tudo. Deus já está cuidando de tudo. Mas eu não falei por falar, eu falei dirigido por Deus, para ele não se preocupar que Deus vai fazer aquilo que ele não pode fazer. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que advogado não pode fazer, aquilo que médico não pode fazer, Deus ele faz, diga graças a Deus. Então Deus está falando aqui hoje comigo e com você, não se preocupe. A situação está difícil, a situação complicou, tomou uma proporção que fugiu do seu controle. Não se preocupe. Amém, Jesus? Olha para quem está do seu lado, fale para essa pessoa: não se preocupe. Pode estar difícil, complicado, pode estar tempestade, não se preocupe. Não se preocupe. Porque se preocupar, andar preocupado, inquieto, resolvesse questão ou problema de alguém, tem gente aqui que não era para ter problema nenhum, de tão preocupado que anda. Pastor, tem horas que, pastor, que fala para o senhor que às vezes eu perco até a noção das coisas, de tanta preocupação. Se preocupar não vai resolver o seu problema. O que vai resolver é você colocar na mão de Deus e confiar que Ele vai agir em teu favor. Amém, Jesus? Então ele fala para ela: não se preocupe, disse Elias. Mas aí vem o quê? A direção agora: vá preparar a sua comida. Mais o que, gente? Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Vá fazer o que você disse que vai fazer. A comida sua e do seu filho. Mas primeiro, você vai fazer para mim. Resumindo aqui, você vai fazer primeiro para Deus. Você vai obedecer a Deus, você vai honrar a Deus, você vai ser fiel a Deus. Primeiro para Deus, e aí você vai ver o resultado. Amém, Jesus? E aí, olha o que é que diz: depois prepare o resto para você e para o seu filho. Vamos lá. 14. Pois o Senhor Deus de Israel diz isto. Olha o que Deus está falando aqui, não acabará a farinha da tigela, nem faltará o azeite no jarro, na botija, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Até o dia da maior
provisão, da maior bênção, Deus vai cuidar de você. Com outras palavras, até que a porta se abra por completo, até que a vitória seja concretizada plena e completamente. Mas antes disso, a gente não tem que se preocupar. Pastor, e como não se preocupar? É você estando em comunhão com Deus. Amém, Jesus? Você estando em comunhão na presença do Senhor. Esteja em comunhão com Deus. Você não vai se preocupar, não. Deus está no controle. Não, Deus vai fazer a obra. Deus é provedor. E aí você vai confessando, você vai declarando, você vai dizendo, chamando à existência aquilo que não existe. Eu creio que Deus já abriu a porta, eu creio que Deus já resolveu, eu creio que Deus já fez um milagre, porque as nossas palavras têm esse poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Você vai falando. Olha lá. Coloca na outra versão. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Põe na NTLH agora. O que você diz pode salvar ou o que, gente? Ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Use bem as suas palavras. Para a gente terminar a nossa palavra aqui de hoje e a gente orar, está escrito assim, versículo 15. Então, lê comigo aí. Então, a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Ela foi e fez como ela pensou? Como ela achou? Como ela queria? Ou como ela foi direcionada? Sabe por que tem muita gente que não está vivendo o que Deus tem para ele, para ela? Porque ela está indo fazer, mas ela está fazendo do jeito dela e não do jeito que Deus está falando. Ela foi e fez como Elias tinha dito. Foi e fez como o profeta tinha dito. Quantas pessoas aqui que têm experimentado esse cuidado de Deus? Deus não desampara quem é fiel, irmãos. Eu quero repetir mais uma vez aqui. Se você tem sido fiel, você vai experimentar o cuidado de Deus. Se você tem sido obediente, o cuidado de Deus vai estar sobre você continuamente. Pastor, mas eu não estou sendo. A partir de hoje, seja obediente e fiel. Você vai experimentar o cuidado de Deus. Deus não vai desamparar, Ele não desampara o justo. Davi disse, eu fui moço, já estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Seja fiel, honre a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? E eu termino, versículo 16. Vamos lá. Como o Senhor havia o que, gente? Prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. E como o Senhor está prometendo hoje, através dessa palavra, para mim e para você, essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Você crê nisso? Sim ou não? Levanta sua mão direita para o céu aí e diga comigo, como o Senhor me prometeu nesta noite, eu creio que eu viverei a provisão todos os dias. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, bem forte. Preste atenção. Não sou eu quem estou te prometendo nada aqui. É Deus quem está fazendo promessas ao nosso coração. E a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Você já me ouviu citar esse versículo aqui inúmeras vezes. Jeremias 1,12.
Coloca na tela para mim e eu oro com a igreja já. Jeremias 1,12. Preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores... É 1,12. Olha lá. O Senhor me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para o quê? Para que as minhas palavras se cumpram. Deus está dizendo aqui para Jeremias, depois você lê todo o contexto, mas Deus está dizendo assim, o que você está falando, você tem razão. Mas eu também estou observando, vigiando sobre a minha palavra, para que cada uma das palavras que eu disse venha a se cumprir. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele está prometendo aqui para nós, que se nós obedecermos, se nós priorizarmos a palavra dEle, se nós priorizarmos a vontade dEle, a gente não vai ter que andar preocupado, porque Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós, seja na beira do ribeiro, em algo transitório, mas em algo definitivo, porque por muito tempo, está escrito, por muitos dias são quantos? Muitos dias, Elias, a viúva, o filho, a casa dela, comeram e se fartaram. Deus não vai deixar que a bênção falte sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim ou não? Fica de pé, em nome de Jesus, e nós já vamos começar essa oração, e você e eu vamos começar essa oração como? Senhor, obrigado por esta palavra. A partir de hoje, aquilo que eu não estava fazendo, eu vou fazer. O que eu não estava obedecendo, eu vou obedecer. Porque eu creio que vai se cumprir esta palavra do Senhor na minha vida. E vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, Jesus? Coloque a mão sobre o teu coração. E a bênção não é só para você, não. A bênção é para você e é para sua casa, porque não foi só aquela mulher, foi ela e a casa dela que foram alcançados. Isso, levante a tua voz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos foi liberada aqui hoje. Obrigado pela direção que recebemos de ti. Eu creio, Espírito Santo, que através desta palavra o Senhor está fazendo uma obra na vida deste povo. Eu creio que o Senhor, meu Deus, está escrevendo em cada coração esta direção que nos foi dada aqui hoje, Jesus, e que a partir de hoje esta pessoa, a casa dela, meu Deus, sejam alcançados pelo teu cuidado, sejam alcançados, Deus, pelo teu favor. Meu Pai, quando Elias chega na beira do ribeiro, ele não imaginava, mas o Senhor disse para ele: eu já tenho um plano para você, Elias. Deus tem um plano para você, meu irmão, ainda que você não saiba que direção tomar, ainda que você não saiba o que fazer diante de tudo que está acontecendo, o Senhor tem um plano, e o plano de Deus é perfeito para mim e para você. Aleluia, aleluia. E eu creio, Senhor, que eu viverei o plano perfeito do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, mas ali Querite era transitório, porque aonde o Senhor queria Elias era em Sarepta. Meu Deus, e ali em Sarepta ele foi usado, porque em Querite ele só recebe, mas em Sarepta ele é usado para levar a bênção, meu Deus, para aqueles que precisavam. Meu irmão, a bênção que Deus vai colocar sobre a tua vida não é só para ti, não, mas Deus vai te usar para que você seja um instrumento para abençoar outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Então comece a dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu não vou mais me preocupar, eu não vou mais perder a minha paz, eu não vou mais perder
o meu sono, mas eu vou descansar no Senhor. Oh, descansa nele, minha irmã. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. Descansa nele, meu irmão. Ele está cuidando de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai declarando: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, da minha vida, da minha família. Eu creio que o Senhor está cuidando dos detalhes, ó Deus, ó Jesus, e eu creio que eu viverei a tua promessa, o teu favor, o teu cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Oh, vai derramando da tua unção, Espírito Santo, vai derramando, meu Deus, da certeza, oh, sobre cada coração, de que o Senhor está fazendo esta obra, meu Deus, e que o milagre está acontecendo. Eu profetizo, eu declaro: haverá provisão do Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias de adversidade, em dias de escuridão, o Senhor brilhará, resplandecerá a luz dele sobre mim, sobre ti. Aleluia, aleluia. Oh, ricanta laba chore calaba surianda rabalai, eleba laba shomanaye canta laba suridereba labalá. Oh, nós te bendizemos, Jesus, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, nesta noite. Oh, tu és bendito, tu és exaltado, tu és glorificado. Aleluia. Ralaba chore calaba choba babalai, rica laba chore balaba surianda ralaga chore balá. Vem presença de Deus, vem unção de Deus, alcança agora este coração, meu Pai, alcança agora esta pessoa, encha com a tua glória, encha com o teu poder, encha, meu Deus, com a tua unção. Oh, ralaba churi dereba laba somanaralá choriandará cantarabalai. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus. O Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia, aleluia. Oh, levante as suas mãos aos céus. A presença de Deus te envolve e a provisão de Deus te alcança neste momento. A unção de Deus te alcança nesta hora, e o milagre de Deus está acontecendo. Oh, com as suas mãos levantadas, diga: eu creio que eu viverei. Diga: eu creio que eu viverei a provisão, a multiplicação, em nome do Senhor Jesus.